Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas que inspiram, sabe? Sobre a força que a gente descobre na necessidade e o poder que a educação tem de transformar tudo. É a jornada de uma mãe que, contra todas as expectativas, reescreveu o futuro da sua família. Vamos lá! Então, essa aqui é a Belinda, com suas 3 filhas, a Ana Andressa, a Selma e a Rita. O amor que a gente vê nessa foto é a base de tudo, o alicerce de toda essa história. É por causa dele que cada sacrifício foi feito, que cada batalha foi vencida. Mas claro, por trás desses sorrisos existia uma luta diária, silenciosa. Vamos entender um pouco melhor os desafios gigantescos que a Belinda encarava todo santo dia. Imagina só, essa era a pergunta que ficava martelando na cabeça da Belinda toda noite depois de colocar as filhas na cama. Uma pergunta que mostra bem aquele sentimento de estar presa, sabe? Num ciclo de dificuldade que parecia simplesmente não ter fim. A realidade dela era assim, esmagadora. Pensa no peso. Mãe negra, solo, sem receber nenhuma pensão depois do divórcio. Para piorar, enfrentava preconceito em toda entrevista de emprego que ia. O trabalho numa fábrica de roupas pagava pouquíssimo e aí vinha aquele dilema cruel no fim do mês: pagar uma conta ou comprar comida. E olha, em muitos dias a fome acabava falando mais alto. E foi justamente num desses momentos de puro desespero que alguma coisa virou a chave. Aquele ponto de virada, sabe? Onde a determinação acaba encontrando uma saída, mesmo num lugar mais improvável de todos. A cena é muito forte. Belinda abre o armário, naquela esperança de achar alguma coisa para o almoço. Mas o que ela encontra? Um punhadinho de arroz, um resto de feijão e um único pacote de farinha. Só isso. Nesse instante, a cabeça dela deve ter sido invadida por um sentimento de injustiça, de desespero total. É aquela pergunta que bate fundo, um sentimento de impotência absurdo diante da fome das filhas. Mas a Belinda não se entregou. De jeito nenhum. Tinham 3 crianças no quintal que dependiam dela. Então ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e tomou uma decisão. Em vez de se lamentar, ela ia agir. E com aquele pouquinho que ela tinha, ela preparou um pirão de água. E, gente, para as filhas famintas, aquele prato super simples, com farinha, sal e umas salsinhas do quintal, parecia um verdadeiro banquete. Não era, claro, a refeição dos sonhos, mas era o suficiente. E o mais importante de tudo, era feito com amor. Aquele momento foi decisivo. Ali, a Belinda bateu um martelo. Ela escolheu um caminho para sair da pobreza, e a sua grande arma seria a educação. Agora vamos ver como ela colocou esse plano em ação. A rotina dela era uma coisa assim, inacreditável. Depois de um dia de trabalho super pesado na fábrica, ela não ia para casa descansar, não. Ela pegava as filhas e ia com elas para a escola, onde ela tentava terminar o ensino médio. E enquanto a Belinda mergulhava nos livros, as meninas ficavam lá no fundo da sala, desenhando, brincando, quietinhas. Mesmo com cansaço no limite, ela se mantinha firme. Tinha uma convicção, uma certeza lá no fundo, de que todo aquele sacrifício, todo aquele estudo, era a única chave que podia mudar a realidade da família dela. E valeu a pena. Ah, se valeu! Aquele trabalho incansável da Belinda começou a dar frutos e os resultados foram simplesmente transformadores. Depois de muita luta, a Belinda não só terminou o ensino médio, ela foi muito além. Ela conseguiu se formar na faculdade de pedagogia e realizou o sonho de se tornar professora. O impacto disso na vida dela foi imenso. Olha só a diferença. Ela saiu do trabalho na fábrica e construiu uma carreira na educação. Aquela preocupação constante com o dinheiro deu lugar à estabilidade, a novas oportunidades. E a luta diária pela sobrevivência foi substituída pela realização de construir a casa dos sonhos. Mas a maior de todas as vitórias da Belinda não foi só a transformação da própria vida. Foi, sem dúvida, o futuro que ela conseguiu construir para as filhas. E é aqui que está o coração de toda a história. Uma pessoa, com sua determinação, pode mesmo alterar o destino de gerações. A luta da Belinda pela educação não salvou apenas a si mesma, salvou suas filhas de um futuro que poderia ter sido de muita dificuldade. E o resultado desse legado está aí, bem claro. As meninas, que cresceram vendo de perto o exemplo da mãe, seguirão o mesmo caminho. A Ana Andressa, que é apaixonada por comunicação, está cursando jornalismo. A Selma, que adora livros e mistério, foi para a arqueologia. E a Rita, com toda a sua determinação, está na educação física. 3 futuros brilhantes, que foram forjados pelo sacrifício de uma mãe.
A jornada da Belinda deixa uma reflexão muito poderosa. Mostra que, por mais difícil que o presente pareça, a esperança e a perseverança podem sim construir um futuro melhor, um dia de cada vez. A história dela nos faz pensar o que cada um de nós pode fazer para construir a própria ponte em direção a um novo horizonte.